Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. vamos nos sentar então, pessoal. Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. É um privilégio para nós, né? Termos tido hoje um dia de feriado. Talvez uma pessoa ou outra que tenha atividades diversificadas teve que trabalhar. Quem é professor às vezes está lançando nota, corrigindo trabalho nesse final de semestre também, né? Para conseguir concluir o semestre letivo. Mas foi um dia de mais tranquilidade, com certeza, propício para que hoje à noite nós estejamos bem dispostos a poder ouvir com alegria a palavra que Deus nos convoca a podermos estudar. Hoje, então, é o último encontro de uma série de 4 encontros que nós tivemos sobre a oração. Não tem problema se você veio hoje pela primeira vez. São encontros que têm uma ligação, mas que também podem ser entendidos separadamente. Os 2 primeiros, o Padre Júlio falou então, para lembrar que ele veio em todos, né? Ele falou sobre como rezar, como são as orações tradicionais da igreja, como é que deve ser o nosso contato com Deus. E no encontro passado, quando eu trabalhei já com vocês a terceira parte, nós começamos a estudar a oração do Pai Nosso. Só que quem estava no encontro passado, viu que no encontro passado a gente praticamente não falou sobre a oração do Pai Nosso. Nós falamos sobre vários pressupostos necessários, importantíssimos, para que nós sejamos capazes de conseguir rezar bem, inclusive a oração do Pai Nosso. Então, quem está vindo hoje, pela primeira vez, hoje é o dia em que nós vamos falar mais especificamente sobre o conteúdo da própria oração do Pai Nosso. Beleza? Bom, para termos bem claro qual é o subsídio principal para o nosso estudo, temos que lembrar que tudo que nós estamos estudando sobre o Pai Nosso tem base no Catecismo da Igreja Católica. Então, se tiver qualquer dúvida, quiser rever alguma palavra que foi falada aqui, quiser fazer uma citação, estudar depois em casa, aí você consegue estudar pelo Catecismo da Igreja Católica. É a última parte do Catecismo, a 4ª parte, que está falando justamente sobre a oração. E lá no finalzinho, ele fala justamente sobre a oração do Pai Nosso. Depois de ter falado sobre o creio, depois de ter falado sobre os 7 sacramentos, quem conhece o Catecismo sabe bem a ordem, né? No final, ele vai falar então sobre a oração do Pai Nosso. Então, Catecismo da Igreja Católica, aqui. Por que é bom a gente estudar pelo Catecismo? Porque no Catecismo vem um compêndio de muitas informações que são subsidiadas de modo teórico muito forte. Então, assim, não é um autor, eu, por exemplo, que estou dando uma aula e tirando coisas da minha cabeça com exemplos. Não. Os exemplos que o Catecismo traz são exemplos tirados das Sagradas Escrituras. Já vou falar desse encadeamento para vocês. Exemplos tirados dos textos patrísticos, que são os textos das primeiras comunidades cristãs, da doutrina dos apóstolos, a gente viu vários pedaços do último encontro, aqui daquele, certo? E também dos textos dos santos, onde tem vários posicionamentos dos santos sobre o tema que está sendo tratado. Então, por isso que é bem importante a gente acompanhar também pelo Catecismo da Igreja Católica. O trabalho que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, talvez você deve pensar assim: nossa, a hora que terminar o encontro, hoje à noite, a hora que eu estiver lá em casa, eu vou rezar o Pai Nosso assim como eu nunca rezei na minha vida. Pode ser, mas não é bem essa a intenção total do nosso encontro, tá? Na intenção do encontro nós temos 2 metas. A gente, é claro, melhorar o jeito da gente rezar a oração do Pai Nosso, porque nós vimos na aula passada, no encontro passado, que um dos grandes problemas é a mecanização, né? Nós íamos tornando mecânico o jeito da gente ir rezando, a gente não estar prestando mais atenção, além de todos aqueles outros problemas que a gente viu, né? Onde a gente
além de não prestar atenção, a gente deixa o coração não ficar puro para receber a palavra, e aí a gente vai fazendo com que a oração, por mais boa vontade que eu tenha na hora, ela não alcance a eficácia. Então, é claro, o primeiro ponto é rezarmos melhor a oração do Pai Nosso. Isso sim. Só que não é só esse ponto, tá? Qual que é o segundo ponto importante? Termos a oração do Pai Nosso como modelo do modo de nós conversarmos com Deus. Esse ponto é muito mais importante do que entender a própria oração. Porque ao entender o modo como Jesus nos apresenta essa oração, Ele está nos ensinando como é que deve ser o nosso relacionamento com Deus na oração. Então, como é que eu devo chamar a Deus? O que eu devo pedir para Ele? O que eu devo fazer para que Deus me atenda? Quais são as coisas que eu tenho que me livrar para eu conseguir ter um contato mais íntimo com Deus? Então, o segundo ponto é esse. Então, o primeiro é a gente rezar melhor o Pai Nosso. O segundo, então, nós colocarmos o Pai Nosso, cada palavra, por isso que vocês viram no material que nós mandamos, e quem não tem, depois peça nas suas pastorais, aí, cada uma das palavras vai nos ensinar a gente ter um contato diferente com Deus. Mas o terceiro ponto também é muito importante. O terceiro qual que é? A gente vai ter a certeza, ao estudar a oração do Pai Nosso, de que realmente nenhuma palavra foi colocada de maneira aleatória. Realmente, a gente já tem certeza disso, é óbvio, mas quando a gente estuda, a gente fica com o queixo caído, mesmo dizendo, Jesus escolheu cuidadosamente cada uma das palavras, porque ao você ver essa palavra, ela não tem sentido num sentido semântico, no momento da nossa vida apenas, como é a semântica. Ela tem um sentido teológico que quando você conhece um pouquinho mais da Bíblia inteira, você fala, gente, como é que pode essa palavra remeter ao livro do Gênesis? Como é que pode essa expressão remeter ao livro do Levítico? Como é que pode essa expressão remeter ao Apocalipse? Só tem uma explicação. Porque é Jesus. Porque é Deus mesmo. Porque Ele sabia o que estava falando, sabia o que estava ensinando. Então, esse terceiro ponto, no estudo, é o que acaba ficando mais claro. Então, talvez, hoje, no primeiro dia, eu falei, você não vai chegar em casa e, assim, ter uma elevação espiritual na oração. Pode ser, tomara que tenha. Mas a ideia é você renovar a sua confiança, renovar, assim, realmente a confiança de que esse é o modelo eficaz de oração. Renovar a confiança naquilo que a igreja nos transmite como fé ininterrupta. E a partir daí, fortalecer a nossa fé para que a gente possa continuar seguindo no dia a dia, que é a melhor maneira da gente encontrar a Deus, né? Não é num único estudo, num único retiro, né? Que vai acontecer isso. Os dias de hoje tentam oferecer essas coisas, que a gente tenha encontros mágicos com Deus, e em nenhum momento isso é trazido na Bíblia. Sempre para que a gente tenha uma caminhada de intimidade com Jesus, é necessário caminhar com Jesus. Então não adianta esperar, porque os milagres que acontecem não são a todo momento, e não é a meta de Jesus. Já falamos sobre isso em outros encontros. Quando ele realizava um milagre, imediatamente na sequência ele dizia, não conte para ninguém, porque ele ficava compadecido com a dor do povo, porque o Deus Pai não queria que o povo sofresse. O povo sofre pelas próprias decisões de nós todos. Nós acabamos trazendo sofrimento para todos nós, e Jesus, vendo esse sofrimento, ele se compadece por ser misericordioso, e muitas vezes realizava o milagre, mas ao realizar o milagre ele já dizia, não conte para ninguém, porque o que ele queria é o quê? É que nós retomássemos o sonho de Deus, compreendêssemos aquele mundo que Deus quisesse, que Deus quis, e nos tornássemos protagonistas para que aquele reino acontecesse. É isso que Jesus quer. Ele quer que a gente entenda que somos nós que temos que fazer, que Deus já deu tudo, está nas nossas mãos para isso acontecer. Então esse encadeamento lógico, é lógico mesmo, tá? Filosoficamente lógico, que é feito na oração do Pai Nosso, é fantástico, e é isso que nós vamos tentar compreender. Por isso que eu escrevi ali no segundo item lá, né? Aprendemos a saber orar, mas para aumentar nossa fé na perfeição da história da salvação, nas palavras dadas a nós por Jesus. Tudo muito bem escolhido, ou melhor,
perfeitamente encadeado num contexto pré-concebido desde sempre. É isso que a gente consegue chegar à conclusão ao estudar a oração do Pai Nosso. Bom, no encontro passado nós gastamos já um tempo, e eu vou fazer assim, vou de trás para frente, porque vai que não dá tempo de falar tudo. Então eu não vou repetir o que foi dito no encontro passado. No encontro passado, o pessoal pode subir, por favor, né? Nós vimos a primeira parte do texto, que era por que Jesus utiliza a palavra Pai. Esse foi o que nós vimos na última partezinha do encontro passado. Eu vou repetir de maneira bem breve. Geralmente, quando nós colocamos a figura de Pai, imediatamente cada um de nós vai tentar remeter a figura do nosso Pai, que pode ser boa e para muitos pode não ser boa. Então o catecismo diz assim: quando você pensar na figura de Pai que Jesus está falando, não tente ter semelhança com espelhos terrenos. É muito mais, se não infinitamente diferente disso. Como é que a gente reconhece essa figura? Primeiro nós lembramos, no Antigo Testamento, Deus não se apresenta dessa forma. Deus é uma figura inacessível. Então, Ele representa toda a perfeição. Mas nós não temos acesso a essa perfeição. E a gente queria conhecer a Deus. E nós não tínhamos como conhecer a Deus. Porque Deus ficava distante, ficava longe. Mas aí, eis que, quando Jesus se apresenta como o Filho, a partir do momento em que Ele se revela como Filho, se Ele é Filho, Ele tem um Pai. Então, o Pai nos é revelado por Jesus. E a partir desse momento, a gente consegue entender quem é Deus. Porque os apóstolos dizem assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde o que para eles? Quem me vê, vê o Pai. Então significa que em Jesus Cristo, como Ele e o Pai são um só, são da mesma substância. Não é assim que Jesus é apresentado no Credo Niceno-Constantinopolitano? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. Então, em Jesus Cristo, que é por meio do que tudo foi revelado a nós, o Pai também é revelado a nós. E Jesus agora então mostra uma relação diferente que a gente deve ter com Deus. Essa relação em que nós temos Jesus como Filho que nos ama, mas o Pai nos ama tanto quanto ou mais, porque Ele manda o Filho para se entregar por amor a nós. Esse Pai então é a figura do Pai em perfeição, aquele Pai que cria todas as coisas, que sustenta na sua mão todas as coisas, que mantém a unidade de todas as coisas, que mantém a segurança de todas as coisas. Essa visão de Pai é a visão que nós devemos ter. Essa visão de confiança que nós devemos ter nessa figura de Pai. Aí é claro, todos nós pais deveríamos nos espelhar nessa figura de Pai. E não nós, para entendermos a figura de Deus Pai, espelharmos nos nossos pais. Entendeu o contrário? Né? Nós temos que entender a relação de Jesus com Deus Pai para entendermos quem é o Pai. Essa perfeição, esse supridor, criador, mantenedor de todas as coisas, que mantém todas as coisas seguras em si. E aí sim, nós pais devemos nos espelhar como pais para ser como Deus Pai. Mas a figura de Pai é essa figura de perfeição. Então, e Jesus diz isso também para modificar uma relação que os judeus tinham no seu modo de rezar. Eles eram muito cheios de mesuras, onde as orações eram muito pomposas. Nós vimos isso nos últimos textos agora dos domingos passados, quando tinha a oferta que foi jogada no gasofilácio do templo, não é? Então chegava lá o publicano, né? E as pessoas jogavam as moedas do alto, porque tinha que fazer barulho, era de metal, batia, né? Então quando se jogava e fazia muito barulho, no templo alguém tocava corneta, para dizer que teve uma grande oferenda. Mas quem chegava muito pobrezinho e jogava uma moedinha, a corneta nem tocava. Então as pessoas faziam orações em voz alta, jogavam as doações do alto para fazer barulho, para que todo mundo reconhecesse que ele fez uma grande doação. Era assim que acontecia no templo. E Jesus disse que não deve ser assim, que a nossa relação tem que ser uma relação de proximidade, de confiança, de segurança, de respeito, na mesma relação que Ele e o Pai têm de confiança, respeito e segurança. Ao ponto de que a vontade do Pai prevaleça sobre a vontade do Filho. Depois nós vamos ver que seja feita a vossa vontade,
quando isso acontece. Então é nesse sentido que ele nos convida a olharmos Deus como Pai, tirando os modelos de referência terrenos e colocando Deus como modelo principal, e dele todas as referências virem para nós. Então agora mudou, Deus já não é mais inacessível, ele é acessível, mas por meio de quem? De Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse. Então, olha por isso que eu falei, olha como é que todas as frases são encadeadas, né? Quando você fala que quando Jesus apresenta Deus como Pai, olha quantas frases bíblicas que eu mostrei para vocês, desde lá do Antigo Testamento, que vão fazendo referência para dizer, realmente Jesus está certo, ele é apresentado como Pai. Olha quantas vezes, quem me vê o Pai, ninguém vai ao Pai senão a mim, Senhor, mostra-nos o Pai. Então tudo vai fazendo correlação. Então a escolha da apresentação de Deus para nós como Pai é realmente uma escolha perfeita, feita por Jesus, certo? E aí vem várias consequências que estão nos últimos pontinhos. Por favor, pode subir ali, quase chegando no fim, mais um pouquinho, aí esses dois últimos. Vamos ler juntos o penúltimo, quando chamamos lá, só para não dormir, tá? Vai lá. Quando chamamos a Deus de nosso Pai, precisamos lembrar-nos de que devemos comportar-nos como filhos de Deus. Então, isso é da patrística de São Cipriano, certo? Mais uma para a gente ler, vai lá, próximo. Não podeis chamar de vosso Pai ao Deus de toda bondade, se conservar um coração cruel e desumano, pois nesse caso já não tendes mais em vós a marca da bondade do Pai Celeste. Então, se Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus é o mantenedor de todas as coisas, se Ele sempre cumpre as suas promessas, se Ele sempre traz segurança, se Ele cuida da obra da criação, e nós somos seus filhos, temos que nos comportar como filhos desse Pai que faz todas essas coisas, certo? Vamos passar? Tudo bem? Aí, rapidinho. Subimos então agora para Pai Nosso. Deixa eu pegar uma água aqui. O catecismo já nos começa dizendo assim, diz bem claro, depois vocês olhem por curiosidade quem tiver, ele fala, não pense assim, que nem quem fala, não veja Deus Pai na figura dos pais humanos, é o catecismo no primeiro item, quando vai falar de Pai, é ele que diz. E outra coisa que ele diz é o quê? Quando eu falo Pai Nosso, tire o sentido de posse, que representa algo que seja apenas seu, porque o nosso já não representa que é seu, porque se é nosso é coletivo, né? Então a gente não, por isso que não é meu paizinho, né? É Pai Nosso, que Jesus apresenta para nós, tá? Então é uma qualidade daquilo que é comum, que é de vários, e se é nosso, significa que todos partilhamos da mesma essência, e aí vem um problema de lógica. Se todos nós partilhamos da mesma essência, e nós deixamos que o nosso irmão, que é filho do mesmo Pai, do qual nós chamamos de nosso, ele perca a sua dignidade, nós também, de consequência, na perda da dignidade do irmão, estamos perdendo a nossa. Isso que o catecismo vai nos dizer. É difícil de repetir, mas é claro que dá para entender, né? Então são coisas que a gente não pode pensar apenas na gente, porque como todos estamos vivendo no mesmo mundo, onde as coisas são interdependentes, quando a gente não liga para o próximo, a consequência também vai chegar em cada um de nós, vai ser o catecismo. Por isso, ao chamar o Pai de nosso, isso gera em nós um compromisso. Se você quer chamar a Deus de Pai, e se você chama Deus de Pai Nosso, ao você dizer isso, você assume com Deus um compromisso para com os outros irmãos. É isso que o catecismo vai nos dizer. Então, não é qualquer coisa eu erguer os braços e dizer Pai Nosso. Quando Jesus ousou dizer, a gente utiliza essas palavras na motivação da missa, Pai Nosso, ele se entregou até o fim, porque o Pai era nosso. Se o Pai fosse só dele, ele não iria se entregar por nós. Mas como ele era, cumpria sua divindade, cumpria sua humanidade, ele se entregou por nós, porque o Pai era nosso. Porque o Pai era nosso. Então é muito importante nesse sentido, tá?
Vamos ler lá o terceiro item, ó. Pode haver divisões lá, o quarto, vamos lá, vamos ler junto. Pode haver divisões, mas a meta continua sendo comum, pois o Pai é um só. Aí eu trouxe um texto dos Atos dos Apóstolos para vocês. A multidão dos que haviam acreditado era um só coração e uma só alma. Esse é um dos textos mais bonitos que a gente tem, né? No início dos Atos dos Apóstolos, que fala como é que era a comunidade daqueles primeiros cristãos, aqueles que conheceram a Jesus, né? Então ali vai dizendo como é que era. Eles não eram todos divididos, eles não ficavam brigando o tempo inteiro. Como é que era a multidão, que era muita gente, daqueles que acreditaram e que conheceram e que se nutriram da ressurreição de Jesus. Eles eram um só coração e uma só alma. E aí tem mais depois que vem para frente no capítulo 4, tem mais que ele fala? Eles dividiam seus bens com alegria e não havia necessitados entre eles. Então, que nem passados 2000 anos, por isso que o jubileu é sempre importante, é um momento de reflexão. A gente passa 2025 anos do nascimento de Jesus. Quão próximo dessa frase nós estamos? Estamos cada dia mais próximos ou cada dia mais distantes? Né? Quando foi o jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II escreveu duas cartas, duas encíclicas, uma de abertura do jubileu, né? Tertio Millennio Advenienti, e depois uma do encerramento do jubileu, Novo Millennio Ineunte, que são as duas cartas que ele fez. E na primeira que ele escreveu para preparar o projeto, 3 anos antes do jubileu, ele falou, eu vou falar no encontro do dia 4 aqui. Qual que é a proposta do jubileu? São várias, mas a principal, o perdão das dívidas. Não adianta ter um muito rico e um muito pobre, não é isso que Deus quer. Porque no jubileu da Bíblia, lá do Levítico, o ponto essencial era social. Tinha que devolver tudo para Deus. Ninguém é dono de nada. Então, ninguém vai ficar acumulando. Porque no dia que for proclamado o ano jubilar, todo mundo tem que devolver tudo para Deus. Sabe por que eu vou ficar gastando minha vida para acumular, se quando der 50 anos eu vou ter que devolver tudo para Deus? Só que lá era obrigado a fazer isso. Agora a gente tem que fazer de coração. Então a proposta do Papa qual foi para os países mais ricos? Perdoem as dívidas dos países mais pobres, para que todos tenham a chance de começar de novo. Porque é isso que Deus quer. Nós não podemos estar comemorando 2000 anos lá naquela época do nascimento de Jesus e a gente está cada vez mais longe dessa frase aí. A multidão era um só coração, uma só alma, todos dividiam seus bens com alegria e não havia necessitados entre eles. Né? Então parece que o Pai não é nosso, né? Parece que realmente é só meu. Então é um compromisso, é uma batalha que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Né? Eu dizia para os alunos essa semana, terminando as aulas, né, falando sobre filosofia, sobre ética, que todos nós temos que buscar a autonomia, para que a gente compreenda melhor as coisas que estão acontecendo no mundo, que a gente tem que estar integrado na sociedade política como indivíduo autônomo. É isso, tenho que utilizar minha capacidade racional, saber o que eu não sei, estudar mais, é isso que a gente ensina. Só que eu digo, a partir do momento em que você adquiriu autonomia, o que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Tem que ajudar o outro a ter autonomia, porque senão você vai perder a sua. Porque no mundo em que a gente vive, por exemplo, pensando no mundo político, não é só você que tem autonomia e que é rico e que tem condições, não é só você que vota. Aquele que é burro e não tem autonomia, vota também. Então a hora em que você adquire autonomia, mas ele não tem, ele vota em quem você não quer. E ele coloca no poder quem você não quer, e quem está fazendo a lei que você é obrigado a cumprir, é uma lei que você não concorda, mas não adianta, porque não é você que escolhe. É todo mundo que escolhe. Então a busca da autonomia só vai ter consequência quando mais gente tiver. E no sonho de Deus, que todo mundo tivesse, né? Essa autonomia. Porque ali sim todos conseguiriam escolher bem. Então não adianta. A gente vive bem e faz o sonho, mas depois a gente é obrigado a cumprir umas leis ruins. Por quê? Porque no sonho eu decide. Então não adianta. Então a mesma coisa é aqui. Né? Quando eu dava catequese, década de 90, quando eu mudei para cá, uma vez um catequizando meu, chamava André, ele foi furtado e vindo para a catequese. Entre aspas, né, usando a linguagem errada, roubaram o tênis dele. Né? Puxa, o André era filho de uma pessoa boa da sociedade, bem financeiramente, um menino de Deus aqui, mora aqui na rua Arthur Thomas. O que adianta foi furtado aqui? Então não adianta, né? Enquanto a maldade estiver rodando, a gente vai fazer o quê? Construir muros altos, blindar os nossos carros? Não vai poder sair mais à noite? Tem que sair só de dia? Ou vamos formando comunidades, guetos, temos que nos fechar em condomínios?
Ah, não é isso que a gente quer. Isso não é ser livre, isso é ser escravo. Né? Então, para a gente ser livre, estamos nos tornando escravos. Não é isso que Deus quer. Isso é muito importante. Tá? Então, ao dizer nosso, fazemos comunhão e compromisso com todos os que já conheceram, e aqui que está o ponto que o catecismo coloca, ó, e com todos que ainda não conheceram Jesus. Né? Então, puxa, se eu conheço a essência do Pai, Ele é nosso, então, puxa, já tem gente que conhece, mas eu tenho que ter compromisso com quem não conhece também, porque Ele é de todo mundo tem que conhecer o Pai. Então, é um compromisso importante. E por último, é Pai Nosso e é de Jesus. Aí, que maravilha, né? Ou seja, temos uma grande parceria, uma grande chance, um grande caminho a seguir e a imitar, porque o Pai é de Jesus também. Deu para a gente entender o nosso? Aqui é difícil de repetir, né? Mas a gente consegue entender, né? Vamos falando tudo para dar tempo. Depois, se puder, se der tempo de falar mais de algum pedaço, eu falo, eu tenho medo de não conseguir terminar até as 9 horas. Tá? O próximo passamos então é o que estás nos céus. Muito obrigado, o pessoal está esperto aí, tá show. Tá lá. Eu ainda fui preguiçoso, não fiz no PowerPoint, ainda deixei no Word, né? Ali. Vou aprender a inteligência artificial e mandar ela fazer o PowerPoint automático para mim. Depois, né? Pai nosso que estais nos céus. É céus assim com S mesmo, no início, no primeiro texto, esqueci o S. Ali, tá? Pai nosso que estais nos céus. Mais uma vez o catecismo começa já com o lembrete. Não se trata de lugar ou espaço físico. Não é isso que está dizendo. Não é isso. Por quê? Porque Deus está em todo lugar. Ele não está no seu trono parado, sentado, sem fazer nada. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então não é esse sentido céu como lugar físico, que às vezes a gente acaba pensando que não tem jeito. Na nossa cabeça, a gente imagina, né? Um lugar, uma sala. Quando a gente ouve a expressão que Deus está no seu trono, a gente imagina realmente um trono. Mas o catecismo diz, não é assim para a gente pensar. Tá? Os céus aqui onde Deus está, o catecismo vai dizer, eu coloquei até o número 2794, tá? Deve ser uma maneira de ser, diz o catecismo, um estado de ser, ou seja, onde Deus habita, seja onde Ele estiver. Lembra que não é espaço físico, pode ser aqui, pode ser no seu coração, pode ser na casa de Zaqueu, pode ser na beira do mar, onde está chamando Pedro, pode ser numa prisão, pode ser em qualquer lugar. Onde Deus habita, sempre será uma santidade incomensurável. É isso que quer dizer. Está querendo dizer céus como que é o estado na presença de Deus. É isso que está querendo dizer. Pai nosso que estás nos céus, ou seja, estando na presença de Deus, sempre será perfeito, sempre será santo, sempre será magnífico, sempre será majestático. É isso que está querendo dizer o catecismo. Então não é lugar físico, é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus, é isso que ele está dizendo. Então Jesus mesmo vai dizer, olha, eu vou preparar para vocês um lugar, mas na casa do meu Pai tem muitas moradas. Não é assim que Jesus fala no discurso da Quinta-feira Santa, né? Mas eu vou preparar para vocês um bom lugar. É isso? Ele fala isso em 2 momentos. Ele fala no discurso da Quinta-feira Santa, do Evangelho de São João, e depois ele repete isso quando ele sobe aos céus na ascensão. Né? A gente até cantou, né? O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Não é assim? Né? Ó varões galileus que estás no céu a olhar. Então, é isso que ele está querendo nos dizer. Então, esse lugar que Jesus prepara, não pode pensar uma cama, um sofá. O que ele está querendo dizer é o estado de você se sentir bem. O catecismo não diz isso, mas eu vou fazer uma analogia. Imagine você se sentindo muito bem, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Agora pense nisso de modo infinito. Isso é a presença de Deus. Isso é a presença de Deus. Então, esses céus aonde Deus habita, entre aspas, é a perfeição. E é esse lugar que Jesus vai preparar para nós. Ele nos prepara um estado de graça incomensurável, que a gente não consegue medir, que a gente não consegue entender, de tão perfeito que é. É claro, para isso são muitas moradas, né? A gente vai ter que caminhar em perfeição, talvez mesmo depois que a gente venha morrer, para ir ao encontro com Deus
para poder chegar nesse céu que a oração vai nos dizer. Mas esse reconhecimento é importante para nós. Eu tenho que reconhecer que em Deus a perfeição. Por isso que Ele está nos céus. Certo? Em Deus a perfeição. Por isso que o lugar dele é os céus. É onde Deus habita. É o jeito de ser e não um lugar físico. Passamos também? Aí. Muito bem. Falamos meia hora e chegamos na primeira frase. Pai nosso que estais nos céus. Muita coisa para falar. Vamos em frente, professor. Vamos em frente. Vamos lá, o próximo agora. Agora está na outra página. Foi dividido por página. Acho que tem que ter um pouquinho antes lá. Volta lá, um pouquinho escrito 7 pedidos. Isso, esse aí. Os 7 pedidos. A partir de agora, então, nós encontramos, de acordo com o Evangelho de São Lucas, se lembra que eu falei para vocês que tem um Pai Nosso, Mateus e Lucas, falei no ponto passado, né? Então, o texto maior é o texto que a gente encontra no Evangelho de São Lucas. Então, lá nós temos 7 pedidos que são feitos. Os 3 primeiros, a gente disse que são pedidos mais teologais, dados a nós por graça de Deus, mas que também tem um compromisso nosso. E os outros 4 são como se fosse necessidade para alcançar. Então, ó, os 3 primeiros são próprios de quem ama, diz o catecismo mesmo, né? Seja santificado, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se for pensar, é verdade, né? Imagina uma pessoa que a gente ama muito. A gente ama muito. É isso que a gente quer para essa pessoa, né? Que todo mundo diga bem dela, que venha o jeito dela ser e que seja feito do jeito que ela quiser. Não é assim quando ama demais? Né? E os outros últimos, os outros 4 são necessidades para alcançar a Deus. Dai-nos o pão, perdoai-nos, livrai-nos da tentação e do mal. Então é assim que estão divididos. Vamos ver cada um deles agora, no caminho de 7 que nós vamos fazer aqui para nós. É óbvio, Jesus que preparou, não é à toa que são 7 pedidos, né? Que são 7 pedidos que são perfeitos, que nós temos ali nesse sentido. Então vamos lá, agora podemos subir para outro, por favor. O primeiro é: santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Desejar que o nome de Deus seja santificado é colaborar para que ele seja santificado. Vamos para a gente entender isso daí. Eu estou desejando isso. Olha, que o nome de Deus seja santificado. Não é verdade? Estou desejando isso. Então, desejar que o nome de Deus seja santificado, para que a gente santifique o nome de Deus em todas as coisas, é necessário colaborar para que ele seja santificado. Que todos colaborem com isso e que eu faça a minha parte. Então eu desejo que na oração o nome de Deus seja santificado. Só que para que o nome de Deus seja santificado, todo mundo tem que fazer a sua parte. Porque o nome é santificado pelas nossas atitudes. Você sabe quando a pessoa diz assim: você sujou o meu nome? A pessoa não fala assim? Então, é do contrário, você honrou o meu nome. Então, como é que nós honramos o nome de Deus? E mais, como é que nós santificamos o nome de Deus? A partir das nossas atitudes. Então, assim como é possível sujar o nome de alguém, e é possível honrar, o pedido da oração é que nós santifiquemos o nome de Deus. Santifiquemos o nome de Deus. Eu santifico a Deus de que maneira? Me santificando. E aí, fui eu que inventei isso daí? Não. Está escrito justamente na Bíblia, em vários, eu coloquei todos aqui: sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Sede perfeitos, como o vosso Pai celestial é perfeito. Ou o texto de Efésios que está aí: para sermos, nós caminhamos para ser santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Tenho de me manter santo para santificar a Deus. Justamente porque no Levítico vem a frase: sede santos, como o vosso Pai celestial é santo. Agora veja bem, isso é muito importante para não se confundir. Não é santificado seja Deus, porque isso é impossível, né? Porque Deus já é santo, Ele é santidade infinita. É santificado seja o nome de Deus, santificado seja o vosso nome. É isso que nós estamos dizendo então. Por quê? O que é o nome de Deus? O nome é algo de poder. O nome significa a dignidade da própria pessoa.
E agora vamos às perguntas difíceis, mas olha que perfeição o que Jesus está nos ensinando. Então vamos lá. Não precisa responder, para pensar só. Como Deus era chamado? Não responde, pense. Como que ele se revelou? Pensa ao longo de toda a história da salvação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, como é que era o nome de Deus? Não tinha nome. Não é assim? Quando Abraão perguntou para ele, porque para a gente poder dignificar a pessoa, quem que não tinha nome? Os escravos não tinham nome. Eles eram tratados como coisas. Então, um dos modos de dignificar o ser humano é chamando pelo nome. Então, você tinha que chamar pelo nome. Por isso que quando os textos dizem, ele me chamou pelo nome. Isso é importante, porque o nome dignifica a pessoa. Então, quando Abraão começa a conversar com Deus, é natural dele, como ser humano, fazer a primeira pergunta: qual é o seu nome? E Deus responde para ele o quê? Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é, eu não tenho nome. Então, no Antigo Testamento inteiro, Deus não tem nome. A gente não sabe qual é o nome de Deus. Mas aí acontece a maravilha. Esse é o tempo da promessa. Em Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, Deus se revela, ou seja, tira o véu. Por isso aquela figura do véu que se rasga quando Jesus é crucificado, porque Deus se revela plenamente em Jesus Cristo. E a partir desse momento agora, Deus tem um nome, porque Jesus ele pega e diz: eu e o Pai somos um só. Então, o modo de eu conhecer a Deus é o mesmo modo, Deus Pai, é o mesmo modo que eu vou conhecer a Deus Filho. E como é que Deus Filho, se o Pai é conhecido no Filho, assim diz Jesus, qual é o nome que o Filho recebe? Estou fazendo a cabeça de vocês funcionar. Qual é o nome do Filho? A Bíblia responde para nós. A gente vai ouvir agora nos textos de Natal. Primeira leitura da missa da noite do Natal. Primeira leitura do livro do profeta Isaías. Jerusalém, acende as tuas luzes, porque chegou a tua luz. E assim será conhecido: Conselheiro admirável, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz, Rei eterno. Não é esse o nome de Jesus que o profeta Isaías diz que ele vai ser chamado? Como será conhecido aquele que vem? Aí o profeta Isaías ele vai dizer para nós, ó, o seu nome será, e vem escrito assim: o seu nome será. Não é ele será conhecido, o seu nome será. Qual é o nome de Jesus pelo profeta Isaías? É o que? É Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, o Pai dos tempos futuros, né? Príncipe da paz. Então, esse é o nome de Deus. Esse é o nome de Deus. Não porque Deus contou, porque nos revelou em Jesus Cristo. Assim diz o profeta Isaías para nós. E por fim, quando São João quer tentar explicar para nós, ele melhora ainda. Porque quando ninguém entende quem é Deus, qual é o nome de Deus, como é que a gente reconhece a Deus, São João diz o quê? Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama, conhece a Deus e está em Deus, porque Deus é amor. Então esse é o nome de Deus, amor. Esse é o nome de Deus. Então agora todos serão conhecidos dessa forma. Não porque são filhos de Deus, mas porque agem com o mesmo amor que Deus age. A gente canta isso na Sexta-feira Santa. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não é assim? Então, como é que todos saberão que vós sois os meus discípulos? Porque você grita que você está usando uma camiseta I love Jesus? Não, todos saberão que vós sois os meus discípulos quando vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Veja, eu sei que vocês não estão perdendo o fio da meada comigo. Então agora, olha como é que a gente vai fechando a ideia. Próximo lá. Para santificar o nome de Deus, temos de viver em Jesus. Temos de viver no amor que Ele nos deu, ensinou e pediu. Faz sentido para vocês? Então, como é que eu faço cumprir a própria frase que eu proclamei? Pai nosso que estais nos céus. Olha o que eu desejo: que para sempre santificado seja o vosso nome. Como é que eu faço para que o nome de Deus seja santificado? Eu amo. Aí eu santifico o nome de Deus. Mas não é qualquer amor. Eu acho que não é o amor aí da rua, o amor da novela, é o amor do filme. É o amor de Deus.
O amor igual quem? O amor igual de Jesus. Porque veja bem, Jesus deixou claro a medida do amor. Quando os fariseus vieram perguntar para ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus falou assim: olha, o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E o segundo depende desse: amar ao próximo como a si mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Não é isso que Jesus falou? Mas esse é o mandamento de Jesus ou não? Não. Na última ceia, Jesus chega e fala assim: bom, agora que está tudo terminando, está tudo consumado, eu vos dou o meu mandamento, o meu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora mudou a medida. Porque antes a medida quem era? Você. Você tinha que amar ao próximo como você. Mas às vezes você não se ama direito. Às vezes você se ama muito mal. Mas Jesus agora mudou o padrão. Como é que eu consigo saber que eu estou amando bem o outro? Não é se eu me amo. Para eu saber se eu estou amando bem o outro, a medida é Jesus. Eu amo do jeito que Jesus amou. Porque agora a medida já não sou mais eu. A medida é Jesus. Então, olha a última frase, lá que nós temos lá, o assim. Vamos ler junto. Assim, está escrito na carta aos Filipenses, olha lá. Ao nome de Jesus, que é amor, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo mundo conhece esse texto. Não é assim? Lindíssimo, lindíssimo. É música da Helena Ribeiro, não é assim que a gente conhece também, né? Então, sobre o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, né, que a gente canta. Mas então, agora eu que coloquei entre chaves ali. Então, ao nome de Jesus, qual é o nome de Jesus? Amor. Todo joelho se dobra. Então, todo joelho se dobre ao quê? Ao jeito de amar de Jesus. Fazendo uma conexão lógica das palavras, trocando uma palavra pela outra. Assim como São João fez, né? Ele não nos fez reconhecer que Deus é amor, fazendo um jogo das palavras. Da mesma forma aqui, o nome de Jesus é amor. O nome de Deus é amor, porque Deus é amor. Estou me sentindo o Padre Virgílio falando, porque ele que sempre falava, né? Gostava muito dessas questões, a gente fala como Deus é amor, né? Aqui. Então, dessa forma, como que eu santifico o nome de Deus? Para terminar, repetindo: amando como Jesus amou. Então, por isso que é o compromisso do nosso de eu ensinar isso para outras pessoas, porque eu quero que todos santifiquem o nome de Deus. Eu quero que todos amem do modo como Jesus mandou. Certo? E isso é realmente uma transmissão. Porque pensa comigo, nós já falamos no outro encontro. O que significa? Já falei outras vezes. O que significa a palavra santo? Santo significa saudável na etimologia, quem tem saúde. Então, se Deus é 3 vezes santo, santíssimo, significa que se a gente agir do modo de Deus, é saúde perfeita em todos os sentidos: corpo, alma, espírito, na integridade. Só que pensa um pouquinho: se você está doente, você não tem chance de passar a doença para o outro? Não é verdade? Acontece muito. Então, nós temos, por isso que o Levítico diz: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. E quando a gente é muito pecador, a tendência é fazer o colega pecador também. Então a gente tem que tentar ser santo, como Deus é santo, para que a santidade vá se transmitindo, e aí sim eu consigo fazer com que o nome de Deus seja santificado. Então, para que o nome de Deus seja santificado, eu tenho que ser mais santo. Porque se eu sou menos santo, eu acabo fazendo com que o nome de Deus seja enlameado, desonrado e não santificado. Por isso, dizer que, ao você dizer assim, que o nome de Deus seja santificado, é um compromisso. Porque você vai ter que ser melhor. Porque se você é ruim, você está ajudando o nome de Deus a ser enlameado e não santificado. Então, ao dizer a frase dos Filipenses: e ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus é o Senhor. É discurso de rua esse daí, porque ele só se concretiza de que maneira? Se eu amar. Se eu amar. Porque nenhum joelho vai se dobrar se a gente não amar. Porque é nisto que todos saberão que vós sois os meus discípulos. Certo? Então, muito, muito, muito bonito: santificado seja o vosso nome.
Muito bonito. Mas como eu falei, você não vai na hora de rezar o João parar e ficar pensando, não tem como. Mas é muito mais assim, um convencimento pessoal, primeiro, de que, puxa, que bonito que é. E aí a oração vai fazendo o quê? Vai se tornando um modelo. Isso sim, no final eu vou falar, mas eu falo agora também. Esse exercício você poderia fazer depois, que eu vou deixar de tarefa. Vai rezando, normal, como você sempre reza, mas por um dia ou outro, escolhe uma palavra do Pai Nosso para parar nela, no sentido do que a gente estudou aqui, e implementar ela na sua vida. Né? Que é preciso muita compaixão, principalmente no nosso. E tem gente que a gente não quer que seja nosso, não. Queria que a pessoa estivesse fora do esquadro aqui, fora do grupo, né? Mas não adianta, é nosso. É nosso. Então é um compromisso que a gente tem. Em frente, para caminhar com o tempo, vamos lá, que bonito agora. A gente ainda tem bastante. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é anunciado ao longo de todo o Evangelho. Tudo bem? Todo mundo concorda, né? Isso aí. Jesus está o tempo inteiro anunciando o reino. Desde a hora, de acordo com os evangelhos sinóticos, ele se apresenta lá no batismo e fala: agora o reino se cumpriu, né? O tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertei-vos e crede no Evangelho. Né? Não é assim? Ele está sempre anunciando o reino. E é o desejo de toda a criação e nossa missão no Espírito Santo, santificar todas as coisas, levando à plenitude sua obra. Eu tirei essa frase da oração eucarística número 4 do Missal, que é o nosso desejo ali. O reino de Deus, de acordo com São Cipriano, pode até significar um Cristo em pessoa. Ou seja, o que é o reino de Deus? É Jesus. É do jeito que Jesus se apresenta. Aquilo é o reino de Deus, a quem invocamos com nossa súplica todos os dias e cuja vida queremos apressar por nossa espera. Assim, estou lendo a frase de São Cipriano entre aspas, como ele é a nossa ressurreição, pois nele nós ressuscitamos, assim também pode ser o reino de Deus, pois nele nós reviveremos. Então, o que está querendo dizer? Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Esse reino, vamos dizer assim, é o reino de justiça, de alegria, de paz, como São Paulo vai falar na carta aos Romanos. A gente tem como implementar esse reino? Tem modelo? Tem. Por quê? É só seguir os passos de Jesus. Quando a gente fala, venha a nós o vosso reino, mais uma vez, é um compromisso. Porque Jesus já se entregou por nós na cruz. O sacrifício dele é um só e não será repetido. Só é repetido na Santa Missa, todas as vezes que a gente participa. Ele se dá novamente para nós em corpo e sangue na missa. Mas não vai ser repetido o sacrifício cruento, né, cheio de dor, da cruz, mais uma vez. Então Jesus já fez. Então, quando eu digo venha a nós o vosso reino, não é que a gente quer que Jesus venha de novo no mundo e sofra tudo de novo. Ele já fez isso uma vez por todas. Está escrito na Bíblia, não é? Uma vez por todas. Ele fez. Então, o que sobrou? Agora, sobrou a gente cumprir os mandamentos dele para que o reino seja implementado. Então, quando a gente diz assim, venha a nós o vosso reino, fica parecendo que eu estou querendo que Deus me mande tudo de bom. Ai, o reino de Deus é perfeito, que me faça ganhar na loteria, que me dê uma casa nova, me dê um carro, porque é isso que eu peço quando venha a nós o vosso reino. Pode ser também, se for para o seu bem, para a sua salvação. Mas, ao dizer venha a nós o vosso reino, é o quê? É como se eu estivesse pedindo forças para implementar o reino de Jesus, que é muito diferente do reino dos homens. Tanto que quando ele discute com o Pôncio Pilatos começa a encher o saco dele, ele fala assim, o meu reino não é desse mundo. Não adianta você querer entender, porque o jeito que funciona a sua cabeça nunca vai bater com a minha. Porque a minha visão de reino, de paz, de justiça, de amor, de perdão, né, de misericórdia, nunca vai entrar na sua. Meu reino não é desse mundo. Jesus não está falando que não é desse mundo assim, que não é da terra. Não é isso. Não é desse mundo que você está falando aí, Pilatos. Pilatos está falando assim, olha, eu tenho o poder de te libertar e de te mandar soltar. Eu tenho a força aqui. Aí ele fala,
meu reino não é desse mundo aí que você está falando, é desse mundinho seu, bem diferente do seu. Então, como é que é o reino de Jesus? É esse que ele veio pregar e dar testemunho. E para você ver, né, o desejo da implementação do reino de Deus é muito forte. Porque, agora de verdade, no sentido, sem brincadeiras assim, para entender, a gente quer que o reino de Deus seja implementado, não é verdade? É um desejo de verdade. Então, o que nos resta? Pedir forças mesmo para que ele seja implementado. Como é que a gente sabe que esse é o desejo que está no coração da humanidade? Porque é o último capítulo do livro do Apocalipse. É o último, é a última frase. Não é assim que tem no livro do Apocalipse? Por isso, então, aquele que ouviu diz: vem. A esposa diz: vem. E o Espírito clama: vem. Então, Maranata, vem, Senhor Jesus. É a última frase do Apocalipse, o fim da Bíblia. Esse é o fim da Bíblia, a última frase da Bíblia. Então, qual que é o último grito da Bíblia? Vem, Senhor Jesus. Que é o que a gente canta no tempo do Advento. Só que é o seguinte: você vai convidar alguém para vir, você está pedindo para a pessoa vir. O que você faz na sua casa? Deixa tudo arregaçado? Deixa lá a pia cheia de louça, o banheiro sujo, né? Se você vai receber uma visita que você está querendo muito, você vai, arruma a casa, limpa, se prepara, organiza os seus horários, não é assim? Vai ao mercado, compra, prepara, pensa na comida, pensa na conversa, no cardápio, ilumina a casa, chama os vizinhos, chama os amigos que você conhece, os parentes, marca a festinha, não é assim? Então, como é que a gente pede? Venha a nós o vosso reino, mas a gente não prepara o nosso coração. É hipocrisia, né? Por quê? Porque Deus não habita onde habita o pecado. Então temos que tirar o pecado para que ele possa entrar. São duas pessoas que não vão ficar no mesmo lugar. Então o pedido nosso, venha a nós o vosso reino, é um convite para a nossa conversão, para a gente melhorar. Porque olha, eu quero tirar daqui o que não pode quando você chegar, para que você possa entrar. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Bom, né? Catecismo é um show, hein? Aí, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Assim, mesmo que você diga, Mercy. Primeiro arrumar a casa para a gente. Exato. A gente tem que estar com a casa pronta para nós mesmos. E a gente estando bem, a gente pode ajudar no próximo. Então a gente se conhece pela organização dela para si própria. Sim, isso mesmo, com certeza. Isso aí, muito bem. Com certeza, com certeza. Muito bem. Isso aí. Mas temos que pensar que nós queremos que Jesus esteja sempre conosco, né? Que depois que ele entre, ele não saia nunca mais. Que ele faça parte da nossa vida mesmo, que ele esteja na nossa casa, né? Porque precisa de mudança para ele poder entrar. Agora, na terça-feira, nós ouvimos quem vai à celebração de ontem, né? O texto de Zaqueu, não foi? Então, Zaqueu estava onde para ver Jesus? Subiu na figueira. A figueira é a representação do templo, das coisas dos judeus. Então, Zaqueu tenta o que fazer para poder encontrar Jesus? Ele tenta cumprir aquilo que os fariseus mandavam. Mas aquilo não era suficiente. Que é a mesma coisa que às vezes acontece com a gente. A gente quer a salvação, mas a gente busca caminhos transversos aí, que não dá certo. Busca o que não devia. Aí Jesus, a primeira coisa que ele fala, porque ele olha para Zaqueu, desce depressa. Pode sair, pode sair. Primeira coisa que ele fala, desce, pode descer. Não tem que ficar subindo aí, desce. É uma ordem, depressa. Aí Jesus vai para a casa dele. Hoje eu quero estar na sua casa. Aí Jesus vai. Quando Zaqueu encontra com Jesus, a casa não está arrumada. Zaqueu sabe o que está errado. Por isso que é importante encontrar com Jesus. Ele sabe que está errado, não é besta não. Aí ele já pega e fala logo no começo: ó, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E para aqueles que eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Quando Zaqueu termina de dizer isso,
Aí Jesus diz: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Viram qual que é o caminho? Né? Viu qual que é o caminho? Então assim, a gente encontra com Jesus, mas a gente reconhece os nossos erros. Tem que ter um caminho de conversão. E para Zaqueu era esse, porque o grande pecado dele era justamente fazer o serviço sujo dos romanos como cobrador de impostos e ainda ser corrupto, cobrar mais, colocar o preço diferente na cobrança da taxa, do tributo, desculpe, ali. Vai ter um professor de tributário aí, né? Ali. Eu tinha que fazer isso aí. Deu para entender? Então a ordem é essa: tem que arrumar a casa. Né? Jesus até vai, mas para ele falar, hoje a salvação entrou na tua casa, é na hora que o Zaqueu tirou o que era lixo. Né? Vocês viram como é que é tudo interligado? Nós estamos falando da frase, venha nós vosso reino. O que tem a ver com o Evangelho de ontem? Tudo! Né? Tudo. Beleza. Próximo agora. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Muito bem. Bom, este pedido, eu escrevi lá que o catecismo coloca assim: é muito maior do que simplesmente estarmos falando de nossos pedidos a Deus, que não são bons. Você vai falar assim: seja feita a vossa vontade. Eu já sei porque tem que seja feita a vossa vontade. Porque a gente já sabe que a gente não sabe pedir. São Paulo já falou, né? Pedis e a porta será aberta. Não é assim que fala? Entretanto, pedis, mas pedis mal. Ele fala, né? Pedis mal. Porque Deus não vai deixar de dar o que é bom. Aí Jesus até pega e fala, né? Como é o pai que uma criança vai lhe pedir um ovo e vai lhe dar uma cobra? Não é assim? Que vai lhe pedir um pedaço de pão e vai lhe dar um escorpião. Se vocês que são ruins sabem dar as coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Jesus fala. Então Deus vai fazer coisas boas para nós. Então a Bíblia nos mostra sempre o oposto dos pedidos, né? Mostrando como era no Antigo Testamento, ou o restinho do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então como é que se pede lá, como é que se pede cá? Você pega lá, vamos pegar, sei lá, Herodíades e Esther. São duas oportunidades aonde o rei deixou elas fazerem um pedido, não foi? Para as duas. Então, Herodes chega e diz para Herodíades, depois que a filha dançou lá: pode pedir o que quiser. Ela vai lá, o que a mãe pede? A cabeça de João Batista. Agora, quando o rei vai ouvir a rainha Esther, Esther diz o quê? Se for do teu agrado, eu quero a vida do meu povo. Olha a diferença, não é? Quando a serpente está conversando com Eva, ela engana e Eva sucumbe. Maria diz: eis aqui a escrava do Senhor, eu não vou fazer nada do que eu quero, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Olha a diferença que tem. Então, o importante é ir aos poucos aprendendo a pedir. E às vezes o pedido até é de bom coração, mas ainda mostra que a gente ainda não aprendeu a pedir. Por exemplo, um exemplo que a gente dá, que todo mundo já passou: a morte de alguém. Qual que é o pedido? Eu queria que não morresse, é claro, não é? O exemplo está onde? Está na conversa da irmã de Lázaro. Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que se o Senhor pedir, ele vai ressuscitar. Jesus deveria ter orado para ele assim: ele morreu, né? Mas eu sei que se o Senhor pedir, Deus não vai te negar. Jesus tem misericórdia e atende o pedido, não é? Ali. Só que adianta ele fazer isso? Porque Lázaro vai viver para sempre? Ele vai morrer de novo. Todo mundo tem que morrer. Então significa o quê? O pedido não é um bom pedido. O bom pedido teria sido para entender o que é a morte, o que é a ressurreição. Jesus ainda pergunta para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, vai viver. Você crê nisso? Eu creio, ela fala, mas ressuscita meu irmão. Quer dizer, não entendeu, né? Ainda, mesmo assim, não é assim? Ela fala: filho, não pode ir nesse lugar, é muito perigoso. Tudo bem? Mas você podia deixar eu ir. Poxa, eu acabei de falar que é perigoso, poxa. Não é assim? Então, esse é o tipo de modo como a gente faz. Então, muitas vezes, ele realmente tem que não nos atender. Por isso que o nosso modo de pedir é o quê? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí vem a pergunta. Tem a resposta na Bíblia. Por isso que Jesus é perfeito no Pai
Se eu perguntar para vocês, não para vocês responderem, para responder com a Bíblia, qual é a vontade de Deus? Está na carta de Timóteo. Olha lá, qual é? A Timóteo. Que todos os homens sejam salvos, leia lá, e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Então quando você diga, seja feita a vossa vontade, qual é a vontade de Deus? Que todos nós sejamos salvos. Então significa o quê? Ele nunca vai nos dar o que for atrapalhar a nossa vida. Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Está respondido lá na carta a Timóteo. E aí, mais uma coisa, posso perguntar de novo e responder por outra passagem bíblica. Vou perguntar de novo, qual é a vontade de Deus? Jesus responde, eis que venho ao Pai para fazer a vossa vontade. O que Jesus fez? Não se entregou a nós por amor? Essa é a vontade do Pai. Segunda resposta, que nós nos entreguemos por amor. Era essa a vontade de Jesus? Era ou não? Não era, porque no Getsemane não foi isso. Como é que foi a oração de Jesus? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Essa foi o pedido de Jesus. Mas aí ele nos ensinou, porque ele não podia ser hipócrita, e não foi. Porque ele já tinha ensinado a nós o Pai Nosso. Como é que agora ele ia fazer essa oração? Já pensou se a oração parasse aí? Mas não, é perfeito o ensinamento de Jesus. Mas aí ele dá o exemplo com ele vai entregar, ele vai morrer na cruz, para provar que ele ensinou certo para nós. Entretanto, que seja feita a tua e não a minha vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele ensinou e ele mostrou. Pagou. Ele ensinou e ele mostrou qual é a vontade do Pai. Tá? Então, o nosso desejo e compromisso é amar como Jesus amou, fazendo assim, então, a vontade de Deus. O que Deus quer? Que todos sejam salvos. Então, tudo que a gente quer que Deus realize é para a nossa salvação. Por isso que quando a gente termina de fazer as preces na missa, tem vários formulários no missal. E um dos formulários que eu gosto, uso muito, é dizer assim: Senhor, dignai-vos a ouvir as preces que brotam do coração dos vossos filhos. Se for para a nossa salvação e para a vida do seu reino, que sejam atendidas por Cristo nosso Senhor. Não é assim que tem que ser mesmo? Porque às vezes a gente pega, a gente não sabe se a gente está pedindo certo, né? E a oração boa é essa, daí você está lá no sacrário, mas Senhor, me ajuda, não sei o que, mas faz o que tem que fazer. Mas eu queria que fosse desse jeito, né? Porque é dessa forma que a gente realmente faz. Por isso que a igreja já corrigiu. A resposta de preces na missa é escutai a nossa prece, não é atender. Você é louco de falar atender? Você pede não. Deus tem que escutar, se ele vai atender ou não, é com ele. Por isso que a frase em latim é ter rogamus audimus, ouvinos. É isso daí. Senhor, escutai a nossa prece. Vossa igreja leva o clamor, escutai nossa prece, Senhor. Né? Nós te pedimos, mas se o Senhor vai atender, é contigo. Nem ouso pedir que atenda. Só escuta aí. Aí agora pode decidir. Esse é o que brota do meu coração, que está falho. Mas a decisão é contigo. Eu confio plenamente na decisão que o Senhor vai tomar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Passamos? Em frente? O pão. Ai, Gerson, obrigado. Obrigado, vamos lá, vamos em frente, Gerson, vamos em frente, vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O catecismo que diz, é muito bonito, viu? As palavras aqui, os exemplos às vezes eu entendo, mas as palavras aqui do catecismo, dai-nos, é um lindo pedido, diz o catecismo. Porque a gente só pede para dar, para que a gente sabe que tem. Não é? Então, falar dai-nos para Deus, é porque a gente já demonstra confiança de que Ele tem para dar. Né? Então, é nesse sentido que o catecismo coloca. Então, que confiança? Só pode dar quem tem. E a gente tem uma certeza: Deus vai dar o melhor independentemente do nosso merecimento. Está lá no Evangelho de São Mateus. Vamos ler para não dormir. Está lá. Ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e
e a chuva cair sobre justos e injustos. Então a gente não pode ter medo de pedir, porque Deus ele vai atender a gente sendo bom ou sendo mal, desde que seja para a nossa salvação, que seja para a nossa edificação. Veja bem, o pedido não é dar-nos o pão, é o pão nosso. O pão nosso, Jesus nos ensinou. Então isso, mais uma vez, o pão nosso é um compromisso. Se por acaso, se eu tenho a possibilidade de ter pão, mas o irmão não tem, eu não estou cumprindo o que eu estou rezando, porque eu estou falando que o pão é meu, e não, eu desejo que Deus dê um pão que seja nosso, que todos tenham a possibilidade de ter pão, que todos tenham a possibilidade de ter pão. Ele promete, isso é importante, ao dizer isso, Deus promete, Jesus promete, que não faltará pão. Ele promete. Deus fala que não faltará. Não faltará. E por que falta? Porque nós não partilhamos. É o exemplo que está na multiplicação dos pães. Quando Jesus chega e fala, Senhor, tem um monte de gente passando fome, não tem comida. Mas nós vamos fazer agora. Aí aparece um menino lá, com 5 pães e 2 peixes. Jesus agradece, manda todo mundo sentar, todo mundo abre a marmita, começa a distribuir, no final todo mundo tinha um pouquinho, todo mundo distribuiu, todo mundo comeu, recolheu o que sobrou 12 cestos. Ou seja, o suficiente para todas as tribos de Israel. Na simbologia dos 12, quer dizer, para todo o povo de Israel. Nunca Israel passará fome se Israel souber partilhar. E sobra 12 cestos. Ou seja, tem para todas as comunidades, para todas as tribos, ninguém vai passar fome. Né? Então, o pão nosso é um compromisso. Então, se partilhamos, não falta para ninguém. Então, a multiplicação dos pães, o evangelho de domingo, da viúva de Sarepta, já na primeira leitura, não é? Quando o profeta Eliseu vai lá, ela está falando, olha, mas não tem mais nada aqui, só tem um pouquinho de óleo, um fio de óleo, um pouquinho de trigo. Se eu der para você, eu vou morrer de fome. Faça. E aí o que ela fez? Ela partilhou e não faltou. Esse é o exemplo, esse é o testemunho do pão nosso, o pão nosso. O pão nosso, então, não é um desejo apenas para mim, mas para todos. O pão nosso, ele dá, mas dá a partir do trabalho que nós temos que fazer com os dons que ele nos dá. Ele não vai abençoar a preguiça, ele tem que trabalhar. Né? No Salmo dos Casamentos, a gente canta no Salmo lá, felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Né? Todo mundo já ouviu nos casamentos, né? Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Não é assim que a gente ouve? A tua esposa, vai continuando depois do texto que a gente sabe também, do Salmo 127, se eu não me engano. Tá? O pão nosso, então, também se... aí Santo Agostinho vai dizer, só que nós não podemos ficar pensando apenas no pão material. É o pão material, o pedido que estamos dizendo. Mas aí Santo Agostinho nos chama a atenção, por isso que o catecismo é rico, porque ele vai trazendo a patrística para nós. Santo Agostinho vai dizer, o pão nosso também se refere ao pão da vida. Da onde que Santo Agostinho tira isso? Quando Jesus vai falar sobre o pão, né, que ele está falando que é a sua própria palavra, os apóstolos dizem o que para Jesus? Dai-nos sempre deste pão. Não é assim que eles falam? Então, que nunca nos falte esse pão, que é o alimento espiritual. Então, ao pedir o pão nosso de cada dia, também é o pedido de Jesus, pão eucarístico. E também é um compromisso de evangelização, porque se o pão é nosso, nós acabamos de dizer, eu preciso que o outro também tenha pão, significa que eu tenho que evangelizar. Porque se eu sei que Jesus é pão, mas o outro irmão não sabe, eu não estou cumprindo o pão nosso. Então a gente tem que continuar na missão evangelizadora. E agora é muito bonito dizer, olha que riqueza a frase de Jesus como tudo. O pão nosso de cada dia. Esse é muito importante, o catecismo dá muita importância para isso. Nós não estamos pedindo que sobre, a gente quer apenas o necessário para hoje. Porque qual que é o problema? Por que a gente acumula? Porque a gente tem medo de faltar. Mas por que a gente tem medo de faltar? Porque a gente sabe que o outro não vai dividir. Olha que bola de neve suja que é, entendeu? Vou repetir. Por que a gente acumula?
Porque a gente tem medo de faltar. Quando a gente faz estoque é porque acha que vai faltar, não é? Vai vir um furacão, então faz estoque nos Estados Unidos. Faz estoque porque acha que vai faltar. Mas por que a gente acha que vai faltar? Porque vai acontecer uma desgraça. Então a gente acha que vai faltar porque a gente acha que se eu precisar ninguém vai dar. Então eu acumulo isso daí. E isso vai virando uma bola de neve. O certo seria todos partilharem, e aí eu tenho certeza que nunca vai faltar, porque Deus já disse que não vai faltar. Ele já falou que não vai faltar. Qual que é o grande exemplo? O catecismo maravilhoso. Aí ele vai dar o exemplo para nós lá do Êxodo 16, que está falando sobre quando começou a cair o maná, quando começou a cair o pão do céu. Então, o povo de Deus estava lá no deserto, estava com fome. Começaram a resmungar com Moisés. Moisés foi lá, pediu para Deus, Deus falou assim: fique tranquilo que eu vou mandar um pão que vai descer do céu. E aí todo mundo conhece a história. Caiu, né? Uma chuva fina, que ficava sobre o acampamento, parecia uma resina, mas que era comestível e que tinha muito sustento. Isso foi chamado então de maná, certo? Só que o que acontecia com o maná? Só servia para aquele dia. Se guardasse, ele acontecia. Então a mesma coisa é o pão nosso de cada dia. Não é a vontade de Jesus que a gente acumule, é a vontade de que a gente tenha o necessário. Quais textos mais vão dizer isso? Vai de 2 em 2, não leve 2 túnicas, leve uma só. Não é assim que ele vai falando? Então, por quê? Ele quer essa confiança que o outro vai ajudar. Só que, fiquem tranquilos, não é com você, não se sinta mal. Não, a gente não tem, né? A gente não tem. Você quer fazer como o Zaqueu, da metade bem dos pobres, 4 vezes para quem você defraudou? Depois você vai ficar pobre? Não é? A Bíblia não conta o que aconteceu com o Zaqueu ali para nós, mas a gente tem a certeza de que foi coisa boa. Mas a gente tem a mesma coragem? A gente não tem. Então é um pedido mesmo, que Deus nos ajude, que tenha o pão de cada dia. É isso que tenha mesmo. Mas, puxa, mas se eu passar necessidade, então, é que o pão é nosso. Você está desejando que o outro irmão tenha também. Então, se todo mundo tiver, aí a gente não vai correr o risco de faltar para ninguém. Que sonho, né? De Jesus, né? Que sonho de Jesus. Que sonho lindo, lindo mesmo de Jesus, né? E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse hoje, o catecismo diz mais uma vez assim, esses alertas de senso comum, que é o que a gente já imagina. Hoje a gente pensa que é só hoje, né? Não, mas o catecismo coloca que não é o hoje no sentido de cronos. Eu desculpe quem já sabe. Tempo é dividido em 2 formas de compreender. Tem o tempo cronos, que é o tempo marcado no relógio cronológico, e tem o tempo kairos na Bíblia, que é o tempo do encontro, o momento do encontro com Deus, o momento oportuno, o momento certo. Esse hoje se refere ao kairos, né? Então está querendo dizer o quê? Que eu compreenda na minha vida a necessidade do meu encontro com Deus. Nesse hoje do meu encontro com Deus, eu consigo compreender que o pão é só para cada dia. Por isso que eu tenho que encontrar com Deus. Deu para entender hoje? É um parágrafo só, bem curtinho que o catecismo coloca. Mas ele fala que não é hoje, hoje, quarta-feira. Hoje é o momento em que eu compreendi. Pode ser hoje, amanhã, pode ser um mês, pode ser um ano esse hoje. Mas no eu da minha compreensão. Isso que está dizendo. Estamos acabando, última folha. Vamos lá. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Primeira coisa, eu tenho certeza que é uma dúvida de vocês. Perdoar as nossas dívidas ou as nossas ofensas? Já deve ter vindo esse pensamento em vocês, porque tem gente que reza dívidas, tem gente que reza ofensas, tem gente que reza pecados. Vamos à Bíblia. Se você nunca viu, vamos lá. Como é que está? No Evangelho de São Mateus, ele fala perdoai as nossas dívidas. No Evangelho de São Lucas, ele fala perdoai os nossos pecados. Ué, mas aí onde é que ficou então a ofensa? Nós estamos rezando algo que não é da Bíblia? E agora? Então, é que nós temos que cuidar, porque lembra, o sentido da palavra não pode ser um sentido semântico geral, tem que ser um sentido teológico. Então, quando a igreja traduz a palavra, ela não traduz no sentido literal, ela traduz no sentido em que, para aquela língua, seja compreendido teologicamente o que a palavra quis dizer. Então, no aramaico, é dívida que é colocado mesmo, na linguagem de São Mateus, que escreveu para os filhos de Israel. Lucas, que era discípulo de Paulo, que escreveu em
grego, o evangelho, ele colocou pecado. Vamos tentar entender o sentido para a gente não cair em erro, então, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é que não pode pensar em dinheiro, tá? Quando fala dívida, pecado não é dinheiro, não é isso daí. Nós temos que pensar o seguinte: quando nós pecamos, nós criamos uma dívida com Deus. Essa dívida tem que ser paga. Então, o que a gente faz? A gente se arrepende, se confessa, não é assim que a gente faz? E depois a gente pratica obras de misericórdia, obras indulgenciais para pagar a nossa dívida. E você fala assim, mas André, mas está errado, porque Jesus pagou as nossas dívidas, com certeza. Como é que a gente faz então agora para a gente continuar quite com Jesus? A gente faz o que Jesus mandou. Por isso que o modo como a igreja manda a gente pagar as dívidas não é com dinheiro, é fazendo obras de misericórdia, ou seja, sendo como Jesus. Deu para entender? Então, ou seja, a dívida está quitada por Jesus. Mas eu então sou quite com Jesus, estou devendo para Jesus, porque foi Ele que pagou. Como é que eu me mantenho quite com Jesus? Agindo do jeito que Ele mandou. Então, para eu me manter ligado com Jesus em débito, eu tenho que amar como Ele amou. Por isso que a gente cumpre a indulgência com obra de misericórdia. Deu para entender, né? Porque às vezes você pensa nisso aí, né? Fala, nossa, mas que coisa, né? A gente vai lá, quando tem um pecado daquele pecado cabeludo, e o Pai mandou rezar 3 Ave Maria. Né? Por quê? Porque a penitência é um agradecimento. Penitência não é chicote. Penitência é agradecimento. A gente nunca vai conseguir pagar a misericórdia de Deus. Então a igreja recomenda o quê? Seja misericordioso, louve a Deus, assim você paga o seu pecado. Se se arrependeu, e agora louve a Deus, reze o Pai Nosso, Ave Maria, de coração. É suficiente. E simples, né? Porque eu tenho que fazer o que eu tenho que amar. É isso que ele está falando. Então agora vamos lá. Então, é dívida. É dívida, mas a dívida é no sentido de pecado. Entendeu? Então nem está errado Mateus, nem está errado Lucas. Os dois se completam para nos ensinar o que o texto está dizendo. Então, tem uma dívida. Só que essa dívida é um pecado. Só que tem o seguinte, no texto, quando nós estamos falando com Deus, o texto em latim é dimitte debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. É débito que vem escrito em latim. Só que esse débito que nós entendemos que nós temos com Deus está entendido, né? Está entendido, beleza? Só que pela oração, o débito é com quem? Pela oração. Olha como é que é a oração. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então eu entendi o sentido de débito. Só que na oração não está falando do débito que eu tenho com Deus, está falando do débito entre mim e o irmão. Só que quando eu vou falar do débito entre mim e o irmão, eu não vou utilizar a palavra pecado, porque não tem relação de pecado entre mim e o irmão. Para que eu compreenda, é melhor utilizar a palavra ofensa, que aí eu compreendo como é o meu maltratamento com o meu irmão. Ofendi a dignidade do meu irmão, ofendi o meu irmão. Por isso que para traduzir para o português, para o francês, para o espanhol, né? Para o espanhol não, para o português, para o francês é certeza. A tradução melhor para entender o sentido teológico é ofensas, e não débito, nem pecado. Porque nós estamos falando de um débito com o irmão. E o débito com o irmão é um débito de ofender ao irmão, de ofender a dignidade do irmão. Deu para entender? Entender, é difícil repetir. Depois está gravado aí, quem quiser depois assistir o vídeo quando eu transmitir, aí vai conseguir lembrar. Tudo bem? Então não se sinta nem um pouco constrangido em rezar nossas ofensas. Tá? Porque é a mesma coisa, no Glória, a gente canta Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Em latim não é isso. Em latim é Glória in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, aos homens de boa vontade, e não aos homens por Ele amados. Por que a igreja traduziu assim? Vai procurar o sentido teológico para você ver qual que fica melhor. Né? O que quis dizer? Você vai entender o sentido completo. O que os anjos cantaram. Aí a gente entende por que a tradução sai diferente. Beleza? Então a gente pode confiar. Lembra? Quantos anos demorou para traduzir o novo missal? 20 anos. Aí você vai querer você dar uma de linguista aqui? É óbvio que a igreja foi cuidadosa,
ali, né? Outro dia uma pessoa veio assim falar para nós lá, a gente estava fazendo ordenação numa paróquia pequena, aí uma pessoa veio assim, então, o que o senhor achou do novo missal? Eu falei, primeiro, não é novo missal, é nova tradução. Missal é o mesmo, né? Eu falei assim, não, porque agora reduziram Jesus, agora as mãos de Jesus são veneráveis na oração eucarística número 1. Eu peguei e falei assim, mas você esqueceu uma coisa. São santas e veneráveis. Quer dizer, a pessoa nem leu isso. Porque lá na oração eucarística comum fala o quê? Não, na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. O santo já falou da divindade. Cada um que a gente ouve. Então, quer dizer, tem que estudar antes da gente falar. Uma pessoa dessa depois posta um vídeo na internet, confunde a cabeça das 500 pessoas. Esse cara não vai ser mais de 500, porque ele é desconhecido. Mas confunde 500. É uma pena. Né? Tem que partir do pressuposto que a igreja acertou. E depois a gente ir pesquisar, e não do contrário. Sabe? Não, tenho certeza que a igreja cuidou. Deixa eu ver se eu acho a explicação. Se não achar, vai discutir, mas não do contrário. E hoje em dia a gente está sendo induzido por tentação a ser do contrário. Não, a igreja está sempre errada. Sempre tem gente que está fazendo errado, né? Do contrário. Aí. Então, nós somos devedores para com Deus, cuja dívida foi paga por Jesus por meio de um tesouro no céu, a qual todos temos direito, mas nós temos que fazer jus desse tesouro. Está certo, não está? Porque Jesus prometeu o céu para todos nós, ele não prometeu o céu para todos. Entenderam a frase? O céu foi prometido para todos nós, mas não é todo mundo que vai entrar no céu. Vai entrar no céu aqueles que merecerem entrar no céu, não é? Então significa que a dívida foi paga por Jesus? Foi. Mas esse tesouro que ele pagou, ele deixou aonde? Ele já não deixou com cada um de nós. Se fosse assim, a gente podia agir de qualquer jeito. Não, era um tesouro que Jesus guardou para nós no céu. Que nós temos que ser dignos de honrar a morte de Jesus por nós. Fazendo como? Agindo como Jesus agiu, amando como Jesus amou. Senão seria fácil, né? Jesus pagou, então vamos viver na esborna todo mundo, que Jesus já pagou mesmo? Não. É um tesouro que está lá, que eu tenho que alcançar esse tesouro que Jesus pagou. Tá? Então, Jesus quer que sejamos cientes de que a misericórdia de Deus é infinita, mas que sua eficácia acontecerá a partir de nossa conversão sincera. Então, Deus sempre nos perdoa. Mas a eficácia da misericórdia de Deus, ou seja, Deus fazer com que a gente viva bem, só vai acontecer se nós perdoarmos o irmão. Senão vai virando uma bagunça a nossa vida, uma briga constante. Então Deus perdoa? Com certeza. Mas a eficácia do perdão de Deus só vai se dar se nós perdoarmos a quem nos tem ofendido também. A quem nos tem ofendido. Senão a eficácia não acontece. Deus perdoa, mas ela não acontece na nossa vida. Deu para entender? Aí uma consequência lógica também. Estou lendo porque eu já expliquei bastante, né? Dá para ir lendo para vocês aqui. E aí diz São João: não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos ao irmão que vemos. Primeira carta de São João, quer dizer, o catecismo está o tempo inteiro batendo com o martelo na nossa cabeça, né? Não adianta querer inventar. É isso, está na carta de São João. Não adianta você falar eu amo a Deus se você não vê, se você não ama o irmão que você vê. Não adianta. As cartas são fantásticas, né? De São Tiago. Fé sem obras não dá. Tem que essa conversa, né? Bravo, ponto final, né? Certo? E aqui fica bem claro da parábola que perdoou. Lembra da parábola que Jesus conta? Tinha um homem que tinha vários devedores. Aí ele pegou e chamou. Como o empregado disse que não tinha com o que pagar, ele perdoou a dívida. Entretanto, na hora que o empregado saiu, ele pegou e o outro que estava devendo para ele, ele pegou e falou assim: agora você vai ver, só chicoteou o outro e não perdoou. O que Jesus contou? O patrão chega e fala: empregado mau e cruel, agora você vai ter choro e ranger de dentes. Esse é o futuro de quem não perdoa, né? Então a parábola é muito clara. Eu tenho que perdoar o meu irmão para eu ser verdadeiro, para eu conseguir ser beneficiado da misericórdia de Deus, tá? O perdão é o ponto alto da vida cristã, pois foi o que aconteceu conosco no sacrifício da cruz e na ressurreição. Nós somos perdoados, remidos. Terminando, vamos lá. E não nos deixeis cair em tentação. O tentador, o catecismo diz claramente, eu estou sempre reforçando quando é bem claro do catecismo, vocês terem muita certeza. O catecismo diz, aqui nessa parte diz o catecismo, o mal está se referindo
ao tentador, ao diabo, está dizendo. E não há atitudes más apenas. Existe um tentador, vai dizer o catecismo. Existe um espírito do mal que está sempre nos tentando. Aonde que a gente tem certeza disso? Está no livro do Apocalipse. Eu coloquei para vocês, não, no livro do Apocalipse, tinha colocado aqui, no de baixo. Enfurecido por causa da mulher, diz o livro do Apocalipse, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. Isso é no livro do Apocalipse. Por quê? Ele tentou sucumbir Maria, mas Maria não sucumbiu, porque ela era cheia de graça. E quando ele foi tentar Maria, que também deve ter sido tentada, Maria responde o quê? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ele mandou o capeta para o inferno com a frase que ela respondeu. Então, com Maria não teve jeito. Isso é representado no livro do Apocalipse, nessa analogia. O que o livro do Apocalipse diz? Vou ler de novo. Enfurecido por causa da mulher, quer dizer, a mulher que não o ouviu, porque Eva ouviu, mas Maria não ouviu. Então, o dragão, enfurecido por causa da mulher, ele foi guerrear contra o resto dos seus descendentes. Apocalipse 12. Então está aí. Então existe uma guerra espiritual que acontece entre nós aqui. Então, como é que eu sei que tem a tentação? Pela Bíblia. O catecismo mostra com a Bíblia. Quem foi tentado? Ele começa lá no Gênesis. O ser humano é tentado no livro do Gênesis e sucumbe. Mas Jesus também é tentado, mas Jesus não sucumbe. Não é assim? Depois nós temos o exemplo de vários santos, o catecismo coloca para nós. Todos os grandes santos foram tentados. Mas a tentação é uma coisa ruim? É ruim se a gente cair. A tentação em si não é uma coisa ruim. A tentação só é ruim se a gente cair. Porque na verdade o catecismo diz que a tentação é uma oportunidade de mostrarmos quem somos naquele momento. Ou seja, de que modo que a gente está. Lembra, o Levítico diz que sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Ser santo é ser saudável. Quando você está muito saudável, você está com muita vitamina, você está muito bem, você está com vitamina A, D alta, você não pega gripe fácil, você não fica doente fácil. Está entendendo, né? A analogia aqui. A mesma coisa tem que ser espiritualmente. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, menos chances de cairmos em tentação nós vamos ter. Então, quando a gente fala, na verdade, não nos deixeis cair em tentação, é um pedido dos dons do Espírito Santo, diz o catecismo, olha que esperto, que bonito que é, para que nós estejamos fortalecidos e próximos de Deus, porque estando próximos de Deus, a tentação não nos pega. Ela vai nos pegar na medida da nossa distância de Deus. Gente, com sinceridade, sem falar nome de ninguém aqui, cada um por si só, não é nesses momentos que a gente cai em tentação? Olha na vida, quando que a gente errou? Quando estava longe de Deus, quando está perto. O Padre Léo dizia, quando pregava aqueles retiros na Canção Nova, ele falava, você acha que o capeta vem aqui, agora que está todo mundo aqui erguendo a mão, louvando o fogo do Espírito Santo? Ele vai te pegar quando você estiver lá na barraca, à noite, você que veio com seu namorado aqui para o retiro, quando alguém passar a garrafa de pinga, quando alguém te passar um baseado lá, ali ele vai querer te pegar. Quando a gente está longe de Deus, é o lugar que pega. Então, a proximidade com Deus faz-nos fortes na tentação. Por isso a gente tem que estar preparado. E aí, olha que bonito, é fantástico. O catecismo diz assim: São Pedro diz, o demônio é igual a um leão a rugir, pronto para devorar a sua presa. Não é assim que está escrito na carta de São Pedro? Eu coloquei um número aqui, a carta de São Pedro, capítulo 5. Não é isso aí? Aí diz assim, o catecismo não fala isso, mas pensa assim: você vai sair aqui do auditório. Aí eu digo para você assim, tem um leão solto aí fora. Como é que você sai? Todo faceiro? Você sai morrendo de medo. Não é verdade? Meu Deus do céu, onde é que está esse leão? Na hora que o gato miar, você já acha que é um leão. Morrendo de medo. E assim a gente deve tratar a tentação. É um leão pronto para nos devorar. Então a gente tem que estar sempre muito esperto. Mas como é que eu fico esperto contra a tentação? Jesus ensina. É só confrontar a vida com a palavra de Deus. Como é que eu sei que estou certo ou estou errado? Eu pego a minha vida, eu vejo a palavra de Deus e digo, estou igual ou estou desigual? Se eu estou torto com a palavra de Deus, eu vou cair na tentação. Não é fácil, mas é o caminho. É justamente esse daí. Basta eu confrontar a minha vida com a palavra de Deus.
Se estiver ligado com ela, a tentação não vai me pegar. Então, bonito, né? Ó, última frase. As tentações que nos acometeram tiveram medida humana, mas Deus é fiel, diz São Paulo aos Coríntios. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Então, nunca vai vir uma tentação que você não consiga suportar. A não ser que você não queira, que você esteja longe de Deus. Deixa isso aí, vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Aí, vai fazer o quê? Mas com a tentação, Ele vos dará meios de sair dela e força para suportar. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, não nos deixeis cair em tentação. É um pedido dos dons do Espírito Santo para nós, para que nós estejamos próximos de Deus. Então, não é que Deus vai ser bonzinho e você pode fazer tudo de errado que você quiser e Ele vai te livrando, assim, igual a gente pega uma criança no colo. Não. São Pedro fala, não, quando eu era criança, eu agia como criança, mas agora que eu sou adulto, tem que deixar as coisas de criança, não vem com essa conversa. Está na Bíblia também, né? Certo? Mas livrai-nos do mal. Então, o livrai-nos do mal é o que eu falei lá, né? Da questão da mulher. Então, o dragão está a guerrear contra a gente. Em Jesus, não há lugar para o maligno, de modo que a guerra dele agora é conosco. Ele não consegue iludir a nova Eva, pois essa é cheia de graça e escrava do Senhor. Pedir para livrar-nos do mal é pedir, não para que Deus, como eu falei, nos carregue no colo, é pedir para estar perto de Jesus. A vitória sobre o príncipe desse mundo, conforme João 14, foi alcançada de uma vez por todas, na hora em que Jesus se entregou livremente por nós. Diz o Evangelho de São João: o inimigo é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso e é o pai da mentira. É sedutor de toda a terra habitada, diz o Apocalipse. E isso ele pode fazer. Ele pode enganar, ele pode mentir, ele pode seduzir. Por isso, quanto mais próximos da palavra de Deus, a gente consegue saber se aquela proposta que está sendo feita vem de Deus ou não vem de Deus. Se é de acordo com a palavra de Deus, vem de Deus. Se não é de acordo com a palavra de Deus, é do tentador, né? Então, que nem o pessoal fala assim: o profeta adivinha o futuro. Mais ou menos. Como é que o profeta adivinha o futuro? Ele tem uma visão. Sabe o que o profeta faz? Ele vê a situação do momento, ele confronta com a palavra de Deus e diz o que vai acontecer no futuro. É fácil. A gente sabe como as coisas vão dar errado. Não é assim? Então, você pode ser profeta? Claro que pode ser. Você é profeta, sacerdote, rei, pastor, o Senhor diz, né? Então, eu posso ser profeta, o que eu faço? Eu olho o hoje da minha vida e falo: estou tudo torto aqui. Então você já sabe que o negócio vai dar ruim, né? Então isso não é ser adivinho, é confrontar com a palavra de Deus. Frase do Padre Luiz Sequinato, né, que tem um livro bonito, chama O Reino de Deus. O Pai Nosso é a oração mais realista da igreja. Une a terra e o céu, reforma a igreja e as famílias, desde que não queiramos ser hipócritas, rezando uma coisa e fazendo outra. É isso aí então. Muito obrigado a todos. Vamos rezar melhor.